Presidente Lula escolheu nesta quarta-feira os 2 novos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. A lista com nomes de 4 advogados foi definida pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber. E horas depois, o presidente Lula fez as escolhas. André Ramos Tavares e Floriano de Azevedo Marques são os escolhidos e já devem participar do julgamento de ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nosso repórter Theo Cury tem os detalhes ao vivo de Brasília. Theo, boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você, uma ótima noite para quem nos acompanha. Uma escolha relâmpago do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Poucas horas depois de o Supremo votar e aprovar os nomes que seriam enviados para o presidente da República escolher. Lula já se decidiu, vai sair amanhã no Diário Oficial da União o nome dos juristas André Ramos Tavares e Floriano Marques para serem ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Nesse cabo de guerra dos bastidores, uma vitória de Alexandre de Moraes. São 2 nomes muito próximos ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral. André Ramos Tavares é hoje ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral. Vira então, a partir de agora, ministro titular. O que acontece tradicionalmente no TSE? O ministro substituto mais antigo em atividade normalmente tem uma preferência para figurar em lista tríplice para escolha quando há uma vaga deixada por um titular. Nesse caso, o natural seria a ascensão à titularidade da ministra Maria Cláudia Buchianeri, que foi escolhida ao TSE pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, em 2021. Mas ela sequer integrou essa lista que foi aprovada hoje por unanimidade pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esses 2 nomes, então, vão fazer parte, inclusive, do julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, julgamento que pode levar à inelegibilidade dele. Então, não é uma boa notícia para Jair Bolsonaro a chegada desses 2 ministros, que são bastante alinhados a Alexandre de Moraes. E também deixa ainda mais difícil a dança das cadeiras do Tribunal Superior Eleitoral, porque com a ida de André Ramos Tavares de substituto a ministro titular, vai abrir uma vaga, a vaga dele vai ficar aberta e precisará ser preenchida. E como Maria Cláudia Buchianeri termina o prazo dela no TSE em agosto, até agosto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá de escolher 2 novos nomes para o TSE como ministros substitutos. Dessa vez ele escolheu 2 homens brancos, preteriu 2 mulheres, entre elas uma mulher negra. Havia uma pressão muito grande de alas do governo e do Partido dos Trabalhadores para que fossem escolhidas ou uma mulher negra, como era o caso da advogada Edilene Lobo. Crescem as apostas para que uma delas assuma esse posto na próxima escolha que Lula terá de fazer até agosto, com essas 2 novas vagas que serão abertas no TSE. A gente separa um trecho da fala do ministro Alexandre de Moraes, que foi quem primeiro anunciou a escolha de Lula. Depois confirmamos com ministros do governo e agora há pouco saiu uma nota dizendo que essas nomeações serão publicadas amanhã no Diário Oficial. Vamos ver como que foi o anúncio feito pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu gostaria de tomar liberdade, consultei Vossa Excelência antes, tomar liberdade de informar a Corte que o presidente da República já nomeou os 2 juízes para o Tribunal Superior Eleitoral, nomeou o professor Floriano de Azevedo Marques Neto, na vaga decorrente do segundo mandato, do término do segundo mandato do ex-juiz Sérgio Silveira Banhos, e nomeou o professor André Ramos Tavares na vaga de primeiro mandato do professor Carlos Bastide Orbach. Em nome da Justiça Eleitoral, presidente, eu quero agradecer ao presidente da República pela celeridade nessa nomeação, para que nós possamos continuar a prestação de serviços normais na Justiça Eleitoral. Nosso analista de política, Caio Junqueira, já está aqui no estúdio. 2 pontos interessantes aí, né? O próprio Alexandre de Moraes anunciando os nomes que ele apadrinhou para o TSE. E também, como o próprio Theo destacou, a celeridade, posso dizer, pressa que Lula demonstrou para escolher esses nomes. E do anúncio feito pelo Alexandre, né? Bom, boa noite, Márcio, boa noite a todos. Márcio, quanto mais tempo demorasse, maior a chance de haver uma operação política em torno desses nomes, né? Eram 4 nomes, 2 acabaram sendo escolhidos. O Alexandre de Moraes tem o nome aí, o Theo trouxe ali, a apuração excelente, né, que acabou sendo escolhido, que é o do Dr. Floriano, que é muito próximo a ele, muito bem relacionado
no mundo jurídico aqui em São Paulo, tem escritório inclusive aqui na Avenida Paulista, onde estamos. Os outros 2 nomes que foram preteridos, são 2 juristas, advogadas ali, eram nomes mais próximos ao petismo, um ao PT da Bahia, né? E a outra também muito ligada à cúpula ali do Partido dos Trabalhadores. Aí quanto mais tempo você deixa de decidir, mais operação de bastidor tem e maior o risco dos players ali, dos protagonistas políticos desse processo todo de indicações para o judiciário operarem e conseguirem ali na corrida passar um na frente para o outro. Então foi tudo muito rápido, tanto pelo presidente Lula quanto pelo ministro Alexandre de Moraes. Numa proporção menor o que acontece com a indicação para o Supremo Tribunal Federal. Exatamente, que também essas nomeações elas são muito interessantes, Márcio, para o judiciário, porque a gente não vê, né? Não é uma campanha eleitoral, não é tudo de gabinete, tudo no bastidor, é uma campanha muito fechada no ar-condicionado, praticamente. Obrigado, Caio Junqueira. Agora é interessante também, se a gente já sabe os nomes desses futuros ministros do TSE, se a gente sabe as posições deles, Yuri Pita, e essa é a pergunta difícil, em questões que serão fatalmente decididas ou podem vir a ser decididas no TSE sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não dá para a gente antecipar votos, mas essa proximidade com o próprio presidente do TSE, Alexandre de Moraes, dá alguns indicativos, Márcio. O Caio Junqueira já falou muito a respeito desse perfil, dessa proximidade de ambos. No caso de Floriano de Azevedo Marques, vale destacar que ele já tem uma circulação em Brasília, pelo menos desde o mês passado, mais formal, porque ele faz parte daquele chamado Conselhão, que foi reinstalado por Lula neste governo e que teve a sua primeira reunião no mês agora de maio, no começo do mês de maio, antes de Lula ter ido à reunião do G7. A grande questão, de fato, essa é a pauta principal que está colocada ao TSE, que é todas essas ações, as ações que envolvem o ex-presidente Bolsonaro e que, porventura, e que eventualmente podem torná-lo inelegíveis. O fato de Alexandre de Moraes ter conseguido emplacar os nomes, mas é importante a gente lembrar, o fato dos 4 nomes indicados na lista do STF terem recebido adesão de todos os 10 integrantes do Supremo, como a própria presidente da Corte, ministra Rosa Weber, destacou, demonstra o quanto há uma coesão neste papel institucional e neste respaldo ao que vier a ser decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral, Márcio. Muito obrigado, Yuri Pita.